Muito obrigado. Dr. Sérgio Fausto, queria, na sua pessoa, agradecer o convite que a Fundação Henrique Cardoso me fez para estar aqui presente. E, de facto, foi uma... Tem, aqui mais perto. Foi, de facto, uma grande simpatia e, portanto, muito obrigado pelo convite e, de facto, é um grande gosto estar aqui. Queria também cumprimentar o Daniel Arenberg, que não conhecia ainda pessoalmente, embora já tenha percebido que é uma figura muito conhecida aqui no Brasil, em especial em São Paulo. E fico especialmente contente pelo facto de poder ouvir também falar sobre aquilo que se faz aqui, porque como ainda há pouco falávamos ali e recordávamos isso, em Portugal há uma experiência que tem sido muito visitada, designadamente ainda há bem pouco tempo estive lá em Portugal o ministro o Secretário de Estado das Finanças francês, que também tutela a reforma do Estado, e que foi visitar a loja do cidadão, e que não é mais do que um exercício que foi feito na sequência da inspiração do Poupa Tempo aqui brasileiro, e que de facto mostra bem como estes encontros e esta troca de experiências é algo que nos pode beneficiar a todos, e portanto, nesse ponto de vista, também da parte que daqui levo, agradeço à Fundação esta oportunidade, porque para mim é sempre bom ouvir falar daquilo que se faz bem em sítios como é o caso do Brasil, em países como é o caso do Brasil e em zonas como é o caso de São Paulo, que normalmente o que fazem bem. E, portanto, obrigado por isso. Queria agradecer também ao Consul-Geral de Portugal, que foi incansável para tornar isto possível e que dinamizou este encontro, e a quem agradeço e penhoradamente. E ele é mesmo vosso amigo, não é? Portanto, estimem-no. E pronto, quanto ao resto, eu também sou míope, portanto não vou eu fazer a descrição das marcas que se no cartaz, e portanto vou falar um bocadinho sobre o que tem sido feito em Portugal ao longo dos últimos anos nesta matéria. E quando digo últimos anos, estou mesmo a falar nas últimas 2 décadas, diria assim. E de facto, eu não gosto muito de falar de mim, já vi que puseram aqui o meu nome todo, que parece que me dá assim uma certa importância. Normalmente o meu nome não parece tão grande, mas a minha família agradece a lembrança. Mas de facto já fiz várias coisas ao longo do tempo e participei em várias partes de diferentes projetos ao longo dos anos, o que me permite hoje, apesar de não ser assim muito idoso, já ter uma visão bastante próxima daquilo que foi feito ao longo dos últimos anos. Eu trabalhei em algumas... estava no Ministério da Justiça quando foi feita a empresa na hora e o Casa Pronta. Fui presidente do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça, que foi responsável por um conjunto de implementações. Fui chefe de gabinete da Secretária de Estado na altura da modernização administrativa, e depois veio a ser a ministra da modernização administrativa no governo seguinte, e portanto fui acompanhando isto ao longo dos anos, e portanto vou fazer um bocadinho a história do que aconteceu. E a história não podia começar sem ser dizer-vos um bocadinho o que é em Portugal, o que é que se entende pela modernização administrativa. E em Portugal nós entendemos que modernização administrativa, porque é preciso centrar o conceito, porque o conceito é demasiado abrangente, quase que diria que cabe lá tudo. Entendemos que é qualquer medida que de alguma forma possa contribuir para simplificar a vida das pessoas, ajudar a criar um melhor ambiente para os negócios ou tornar a administração pública mais eficiente. E desse ponto de vista, aquilo que em Portugal tem sido o principal instrumento, o principal programa de implementação de medidas de modernização administrativa, tem sido um programa chamado Simplex. Provavelmente muitos de vocês ainda não terão ouvido falar do programa Simplex, mas acho que era interessante até irem googlar e ver o que é que se trata, porque é uma experiência que eu acho que dificilmente se consegue criar outra que tenha tanta eficácia, designadamente a longo prazo. E o que é o programa Simplex? O programa Simplex é um conjunto de programas anuais que basicamente assentam num compromisso feito pelo Governo com a comunidade da adoção de um conjunto de medidas de modernização administrativa. E estamos a falar de qualquer coisa que varia entre as 100 e as 300 medidas, portanto, e algumas centenas de medidas que são contratualizadas entre o Governo e a comunidade, e relativamente às quais o Governo, passado um ano, presta contas. Portanto, passado um ano,
o Governo faz uma cerimónia pública em que, em simultâneo com a apresentação do novo programa Simplex, diz relativamente a cada medida que contratualizou no ano anterior o que é que foi feito. E assume quando não foi feito. E, na verdade, esse exercício, que tem sido um exercício interessante, até por duas razões. Por um lado, porque nunca teve uma taxa de concretização de 100%. Nunca aconteceu. O que demonstra que era ambicioso, o programa sempre foi ambicioso, mas também nunca teve uma taxa de execução abaixo de 80%. Portanto, varia ali, diria 4 em cada 5 medidas acabam por ser concluídas, e isso tem de facto esta natureza de garantia que é dada às pessoas e depois de cumprimento. Qual é a consequência de fazer as coisas desta maneira? E eu que já vivi vários programas Simplex posso dizer que é mesmo assim, de vários pontos do sistema que vi. É que, de facto, este comprometimento público leva a uma responsabilização geral de toda a gente na concretização das medidas. Sejam eles os funcionários públicos dos departamentos que têm que as executar, sejam os membros do governo de diferentes áreas governativas, porque dificilmente há medidas hoje em dia com significado que não tenham, que não toquem em diversas áreas governativas, as coisas não são isoladas, nem devem ser. E possibilita que haja um comprometimento global do Governo, e em especial do Primeiro-Ministro, com esta assunção de responsabilidade junto da comunidade. E, portanto, eu posso dizer que funciona. Ao longo já foram 9 edições, sendo um programa que nasceu num governo do Partido Socialista, infelizmente teve um período em que não aconteceu, um período de 4 anos durante o governo anterior. Portanto, teve 9 edições, teve apenas essa interrupção. Nasceu em 2006 e já permitiu até agora adotar cerca de 1.674 medidas que fizeram parte destes programas e que permitiram adotar medidas como, por exemplo, a Empresa na Hora, de que eu falava há pouco. A Empresa na Hora é uma medida que foi tomada, foi precursora do programa Simplex, foi um conjunto de medidas que nasceram antes do primeiro programa como forma de dinamizar o primeiro programa. E a Empresa na Hora permitiu, em 2005, criar um sistema que permitia a constituição de sociedades em menos de 1 hora. Isto que agora em Portugal, as pessoas nem lhes passa pela cabeça pensar que vão perder tempo a constituir uma sociedade. Constituir uma sociedade é de facto fácil, quer seja presencialmente, quer seja na internet, em Portugal, mas naquela altura não era. Naquela altura demorava 1 mês a correr tudo bem, demorava 1 mês. E a verdade é que foi possível juntar as várias entidades que participavam no processo de construção de uma sociedade e fazer uma reengenharia do modelo que permitiu que, evidentemente apoiado nas ferramentas tecnológicas que já na altura existiam, porque na verdade eu diria que nós podemos falar do futuro, e já irei falar um bocadinho do futuro, em que é preciso de facto inventar qualquer coisa. Mas para resolver os problemas das pessoas já está quase tudo inventado, é só preciso pôr as peças na forma certa, e eu diria que o melhor fator para ajudar a fazer isso é o mesmo que é o pior para ajudar, é o que tem garantido que muitas vezes não acontece, são as pessoas. Ou seja, não é a tecnologia, não é? As pessoas que são os grandes transformadores da sociedade e os transformadores digitais também são muitas vezes os bloqueadores. E, portanto, eu diria que transformar a administração pública é garantir que se consegue dinamizar a vontade das pessoas para o caminho certo. E, portanto, eu falei-vos da Empresa na Hora, também se fez passado uns anos o Casa Pronta, em 2007. O Casa Pronta é um balcão único que tem a mesma filosofia, ou seja, em que para comprar um imóvel as pessoas passaram a poder ter a possibilidade de ir apenas a um sítio onde, sem sequer terem registros prévios ou qualquer tipo de operação prévia, negócio jurídico já realizado, nada disso, fazem tudo no mesmo momento, em que, com acesso a uma figura que foi criada também naquela altura, que foi a certidão permanente, isto em 2007, as pessoas conseguem durante todo o percurso ter acesso à informação, designadamente por telemóvel, daquilo que se passa no seu imóvel, portanto sabem se há algum registro a ser feito, portanto não têm que fazer registros prévios nem coisas dessas, que na altura tornavam o processo de aquisição do imóvel um processo muito moroso e muito caro.
não é? Mas acima de tudo despendia muito tempo. Hoje em dia não é, quer dizer, pagamento de impostos, a aquisição do imóvel, o registro do mesmo, é tudo feito na hora, tudo no mesmo momento, porque na verdade, se formos ver, a informação é quase toda a mesma e aquilo é só basicamente arranjar a maneira das coisas fazerem de maneira diferente e, mais uma vez, quebrar esta mentalidade que diz que é impossível adquirir um imóvel sem que haja um pré-registro na titularidade de quem vai adquirir, sob pena de acontecer qualquer coisa durante o processo. Não cai nada. As pessoas até podem ter em cima da mesa a certidão permanente, estar a fazer refresh e garantir que não acontece nada até entrar o seu pedido, o seu registro. Portanto, isto existe desde 2007, depois em 2008 foi generalizado a todo lado. O licenciamento zero, que foi uma medida que se fez mais adiante e que passava que tem muito a ver com as autarquias, mas foi feita a nível da administração central, com as prefeituras, com os municípios, e que era uma medida que procurou criar condições para que quem quisesse, por exemplo, instalar um estabelecimento comercial ou um restaurante ou até com esplanada, o poderia fazer sem ter de pedir nada a ninguém. Só informava que queria fazer, dizia quais eram as condições, pagava as taxas respectivas e era imediato. Dependia apenas da identificação por parte do município e das áreas da cidade em que permitia que assim pudesse ser feito e em que tudo fluía, inclusive a ocupação do espaço público, que isto na altura foi uma coisa absolutamente chocante e que teve alguns reveses durante algum período pelo arrojo que teve, mas é um exercício que eu acho que ainda deve ser revisitado em Portugal e que é um bom exemplo de como se pode confiar desde que se fiscalize, como é evidente, que é uma chave essencial disto. E depois medidas mais recentes, que assentam bastante em tecnologia, como é o caso do IRS automático. Eu não sei como é que se chama aqui o imposto sobre rendimento no Brasil. Imposto de renda. Imposto de renda. Em Portugal, neste momento, o imposto de renda, há muitos anos, que é uma obrigação declarativa, não é? Portanto, as pessoas declaram que tiveram X rendimento. Mas neste momento em Portugal, para os trabalhadores por conta de outrem, já é possível, não apenas em termos de declaração de quanto ganharam, mas também do que é possível deduzir ao pagamento, é feito de forma absolutamente eletrónica pelo próprio Estado, que apresenta às pessoas uma declaração preenchida, e se a pessoa não puser em causa a declaração preenchida pelo Estado, no caso de ter direito a receber algum reembolso, recebe-o de forma muito célere. E, portanto, estamos a falar já a campanha do IRS este ano ainda não acabou, mas a do ano passado foram já mais de 30% das famílias que beneficiaram deste serviço e que passa por não fazer qualquer declaração. É só aceitar o que o Estado diz, seja do ponto de vista da receita, seja do ponto de vista daquilo que abate ao pagamento de imposto. Porque em Portugal a faturação é toda eletrónica, não é? Portanto, vai-se a qualquer lado imediatamente, qualquer aquisição que é feita é comunicada aos serviços de finanças usando o número de identificação fiscal das pessoas. Portanto, aqui é algo que eu já percebi que também acontece no Brasil, mas com essa informação toda, os serviços de finanças determinam automaticamente a declaração de cada contribuinte. Entre muitas outras medidas. Estamos a falar de 1.674 medidas e eu podia falar de todas porque relativamente a muitas tenho carinho especial, mas acho que não teríamos dias para isso, quanto mais as horas da tarde. Portanto, o que eu diria é o seguinte, diria que são de facto um conjunto de medidas que têm resultados, que têm sido medidos. Eu vou-vos dar apenas um exemplo, e isto é a dimensão de Portugal. Portugal não é o Brasil. Portugal, eu diria que nem sequer é São Paulo, é do ponto de vista quer do número de pessoas, quer como economia, tem a dimensão que tem. Mas ainda assim, em 2016, a Universidade Nova de Lisboa, a nova AMS, fez a avaliação de 13 medidas do programa Simplex 2016 e concluiu que apenas com essas 13 medidas as empresas poupavam por ano 624 milhões de euros. Isso tinha um impacto na economia superior a 1.000 milhões de euros e permitiu libertar a força de trabalho. Só essas 13 medidas permitiram libertar a força de trabalho de 303 funcionários públicos. Portanto, para se perceber que isto são medidas que são muito divertidas, simplificam a vida das pessoas, mas na verdade têm um impacto efetivo na vida delas. Eu falei apenas das empresas porque o estudo foi apenas no impacto na vida nas empresas. Agora foi feito um novo estudo que ainda não foi apresentado pela própria Comissão Europeia,
que escolheu a Ernst Young para fazer um estudo sobre as medidas de 2017 e 2018, agora está a avaliar 40 medidas, já também no impacto na vida das pessoas, porque tem, de facto, olha para este programa com especial atenção, até porque o quer generalizar a vários países europeus e é um bom exemplo. E de facto, eu diria que e o tema que nos traz aqui é o uso das tecnologias na reforma do Estado, eu diria que este programa tem sido o grande veículo da introdução e da garantia de que a transformação digital da administração pública portuguesa está bem orientada, ou seja, está no sentido de servir melhor os cidadãos, de criar melhor condições para que as empresas possam fazer negócios e para tornar a administração pública mais eficiente. Portugal, com esta intervenção que tem tido, tem vindo a ter ao longo dos anos, embora de forma flutuante, mas um lugar de destaque não só no seio da União Europeia, mas também internacional. Nós neste momento fazemos parte do D9. O D9 é um grupo de Estados que se afirmam como sendo dos Estados com um e-government em estado muito avançado, do qual faz parte a Estónia, que é um bom exemplo, mas também fazem parte alguns países europeus com alguma dimensão, mas outros. Faz parte, por exemplo, a Nova Zelândia, faz parte o Canadá, faz parte eu não quero estar a dizer aqui, o México entrou também há pouco tempo, também tem uma experiência muito interessante em termos de governo digital. Faz parte do Reino Unido. O Reino Unido é um dos países fundadores e de facto é para nós uma experiência muito interessante pela forma como estes programas e esta intervenção nos têm permitido também ter algum destaque internacional. Agora, falando um bocadinho, e para não estar aqui a cansar-vos com conversa demasiado tecnológica, até porque eu não acho que seja isso que é o mais importante, eu volto a dizer, no que respeita à tecnologia, não está tudo inventado e não está tudo usado, mas o mais importante é mesmo saber como é que se movimentam, como é que se cria uma onda de mudança que depois acaba por ser autossuficiente em termos de transformação. Os vetores que têm norteado estas medidas são essencialmente, ao longo dos anos, são essencialmente três. Por um lado, a ideia do princípio once only, que é o princípio interagir uma só vez, ou seja, tentando garantir que o Estado não pede às empresas e às pessoas informação que já têm deles. Pronto, que parece algo evidente, mas qualquer pessoa nesta sala sabe que, tal como ainda acontece em Portugal, aqui também acontece, certeza, não é? Mas que é um princípio que deve ser tendencial na atuação, ou seja, a ideia de que se o Estado já tem determinada informação, não deve pedi-la outra vez. Pronto, o que deve fazer é interagir com os seus parceiros ou com outros departamentos do Estado que têm essa informação, porque em Portugal, no passado, verificavam-se coisas absolutamente gritantes, como, por exemplo, a pessoa, para tratar um assunto em determinado departamento, chegava a ter de pedir a esse mesmo departamento que lhe emitisse uma certidão com a informação que ele já lá tinha para servir disto, para instruir o que ia pedir a seguir. Portanto, chegávamos a coisas absolutamente... pronto... E, portanto, já chegava a acontecer, nem era com departamentos diferentes, era no mesmo departamento. Portanto, era, de facto, felizmente, eu diria, não acabou ainda, mas é um caminho. É bom saber que é um caminho e é bom saber que essa regra do interagir uma só vez está cada vez mais presente na cabeça dos próprios agentes da administração e que, antes de perguntarem, antes de pedirem, pensem onde é que eu posso ir buscar. Pronto, é isto. Embora também não seja mentira que, hoje em dia, este princípio... não tendo sofrido um revés, tem umas cautelas adicionais por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados que foi aprovado no seio da União Europeia e que impõe algumas condicionantes a esta partilha de dados na administração pública, designadamente quando os dados não foram pedidos para aquela finalidade. Pronto, mas há sempre formas de, garantindo o consentimento do utente, trocar essa informação, poupando-lhe o tempo que ele não quer dispensar por essa via. Outro princípio, e a este nível, por exemplo, as medidas que falei-vos há pouco da empresa na hora, do Casa Pronta, assentam exatamente nisto, que é, vens aqui uma vez e tratas de tudo, ou que não conseguiste tratar aqui, depois o Estado entende-se entre si e resolve o problema por ti. Importante é não te incomodar, porque os empresários devem estar focados em encontrar... em inovar e em encontrar novos mercados e as pessoas em trabalhar para garantir que quer o Estado, quer os empresários têm mercado ou então têm trabalhadores para fazer o que precisam e não
a gastar o seu tempo a ser em contacto com o Estado. Finalmente, outro princípio tem sido o princípio partilhar e reutilizar. E este é um princípio que eu tenho procurado estimulá-lo muito desde que iniciei essas funções e é de facto algo essencial. O Estado, e o mesmo acontece certeza aqui no Brasil, e o mesmo acontece certeza aqui em São Paulo, e o mesmo acontece certeza também na própria Prefeitura de São Paulo, tem uma capacidade instalada que está subutilizada. É assim em todo lado, portanto, eu sei que é mais frequentemente ouvimos o discurso de que faltam meios e de que é preciso mais meios humanos, materiais, financeiros, seja independentemente da natureza deles. Mas a verdade é que há uma capacidade instalada completamente subutilizada no Estado. E, acima de tudo, que é muitas vezes passível de ser partilhada com outros departamentos do Estado ou com outros níveis de administração, e não acontece. Eu pergunto quantas prefeituras em São Paulo estão a desenvolver os mesmos sistemas, já não saindo daqui do Estado de São Paulo. É que estão a fazer exatamente a mesma coisa que está a fazer o vizinho do lado. Eu sei que foram eleitos por pessoas diferentes, eu sei que respondem perante eleitorados diferentes, mas eu tenho a certeza que isto acontece. E se houvesse partilha de serviços, se houvesse partilha de sistemas, se houvesse partilha de infraestruturas, a este nível, a nível daquilo que servem os serviços administrativos do Estado, eu tenho a certeza que era possível prestar mais serviços e gastar menos dinheiro. E, portanto, todos ganhariam com isso. E, para isso é muito importante haver não é só serviços partilhados, porque não é só disso que estamos a falar, mas também mas é importante ter estruturas centrais que prestam serviços a todas as outras. Ou, neste caso, ter estruturas que conseguem criar modelos de partilha daquilo que é feito em diversos departamentos do Estado. Nós, em Portugal, temos uma estrutura que é a Agência para a Modernização Administrativa, que tem, eu só vou falar destas duas, talvez três infraestruturas. Tem a IAP, que é a Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública, que é basicamente um Government Service Bus que presta, que é uma espécie de autoestrada de prestação de serviços de web services, é uma autoestrada de informação, se assim quiserem, que não só é alimentada por várias estradas, como também, no fundo, serve vários destinos. Pronto. E a vantagem que tem a criação deste tipo de infraestruturas, que não é nova, esta foi criada para o nosso cartão de cidadão em 2006, portanto, tem 13 anos, não é nada novo. Mas a verdade é que ainda está muito longe de todo o potencial que tem de utilização. Hoje já é bastante usada, já tem muitas entidades, designadamente até do setor privado, a consumirem web services. E muitas entidades do setor público a fornecer dados e a consumi-los, portanto, e a vantagem que tem, por exemplo, em termos com uma infraestrutura destas, é que há um fornecedor que apenas se liga uma vez à plataforma e depois há vários a consumir, não tem... tradicionalmente este tipo de serviços eram feitos ponto a ponto e, portanto, cada vez que era preciso criar era mais uma infraestrutura. Pronto, mas não, é apenas um exemplo. Outra, que é para nós muito interessante neste momento, muito relevante, é a chave móvel digital. O que é a chave móvel digital? A chave móvel digital, nós em Portugal temos, não sei como é que é o cartão de identificação aqui no Brasil, não estou recordado se existe. Carteira de identidade. Não. Cartão. Pronto, mas isto, nós em Portugal temos este cartão com chip que há de ser parecido com o vosso. O que é que acontece? O nosso não tem chip nenhum. Pronto. Tem chip? Pronto, mas este cartão, eu diria que se calhar, isto se calhar vai chocar algumas mentalidades, mas se calhar o vosso sem chip é mais avançado que o nosso. Porque na altura, quando o chip foi criado, isto foi criado em 2006, este cartão, e de facto dotou, estamos em 2019, portanto foi há 13 anos, dotou os cidadãos portugueses da possibilidade de se autenticarem com um certificado digital de segurança máxima e de poderem assinar eletronicamente documentos com o certificado. Tem 2 certificados, um de autenticação e outro de assinatura. O que acontece? Entretanto, o mundo mudou. Em 2006 não havia smartphones, não havia, as pessoas achavam que de facto a vida era compatível com andarmos com um leitor de cartões e autenticarmos. E ainda é assim, quando trabalhamos na nossa secretária. Agora, para nos autenticarmos aqui,
não consigo autenticar-me com este cartão aqui dentro usando o meu cartão de cidadão. E então foi desenvolvida uma infraestrutura de autenticação muito assente naquele modelo evidentemente tem uma password e tem um certificado que está associado a cada pessoa, e depois ele é gerada, a chave privada é gerada com um complemento de uma chave, de uma password temporária que é enviada para a pessoa, não um token que é enviado no momento em que se pretende assinar o que é, ou autenticar ou assinar o que é que seja. A chave vem ou via aplicação ou via SMS, e as pessoas usam para autenticar. E é um meio que, pela forma como está construída, é muito seguro e que é muito mais compatível com este tipo de instrumentos, porque aquilo que se verifica, e isto é uma discussão que até vamos tendo até a nível da Europa, há quem defenda que este sistema é mais seguro, porque de facto não prescinde de uma infraestrutura física mas a verdade é que este sistema não é compatível com a modernidade, tem esse problema, é anacrónico. E portanto, sabendo que hoje em dia a forma preferencial como as pessoas acedem à internet é o telemóvel, mesmo que seja no ano 3000, eu aconselho a lançarem pelo menos estes dois modelos de autenticação em simultâneo. Não... Porque senão o que acaba por acontecer é que temos um sistema muito eficaz e depois as pessoas acabam por se autenticar nos sites usando sistemas como username e password muito mais fracos e depois também com uma consequência que é muito menos uniformes, porque a chave móvel digital é a mesma para todos os departamentos da administração pública, não é? Têm vindo sucessivamente a adotá-la como instrumento de autenticação e, portanto, eu só tenho que fixar uma password, que nem sequer tem que ser especialmente segura, porque todas as vezes a minha password é sempre diferente, porque recebo sempre um token que a complexifica de cada vez, e eu posso usar só o telemóvel. E, por exemplo, permite-me usá-lo em serviços como, por exemplo, para pedir a renovação da carta de condução, que é um serviço que neste momento em Portugal temos, pela internet, ou até pedir a renovação do cartão de identidade, que em Portugal, para pessoas com mais de 25 anos, desde a quinta-feira passada, é possível qualquer pessoa com mais de 25 anos poder pedir a renovação do cartão de cidadão usando apenas o telemóvel, numa operação que demora nem 5 minutos. Ainda há bocado fiz aqui no Brasil para mostrar, só não paguei a referência para mostrar como até no Brasil eu posso ir entregar aqui no Consulado de São Paulo, não é? Pronto. O que demonstra que de facto esse tipo de instrumentos de facto ajuda a vida das pessoas. É claro que depois em paralelo a exigência das populações também aumenta, não é? E em Portugal a tolerância com a paragem dos sistemas é muito baixa, a tolerância às vezes com a necessidade de ter de esperar alguns minutos também é baixa, mas ainda bem que assim é, porque eu acho que quanto mais exigentes são as populações, também mais competentes são aqueles que respondem perante elas. Voltando um bocadinho atrás, outro elemento que tem sido relevante em termos de partilha e de reutilização tem sido os espaços cidadão, que se calhar é um bocadinho parecido com aquilo que vocês estão a fazer, que é uma derivação da loja do cidadão, mas num conceito um bocadinho diferente, ou seja, tirando partido das ferramentas da sociedade de informação, o que fazemos é que um ou dois funcionários são capazes de prestar serviços de diferentes departamentos do Estado. Normalmente esse funcionário até é um funcionário da autarquia, do município, ou até das juntas de freguesia, que não sei aqui, que é abaixo do município, abaixo de prefeitura, e aquele funcionário formado consegue prestar serviços da autoridade das finanças, da segurança social, da justiça, dos transportes, com a carta de condução, etc. E, portanto, é provavelmente, neste momento, para mim, é o meio preferencial de prestação de serviços, ou deve ser. Nós estamos a reconvertê-los para garantir que estas estruturas até prestam menos serviços do que prestam hoje, porque, na verdade, eles têm um catálogo de serviços que, na minha opinião, é excessivamente grande, mas que são aqueles serviços que as pessoas mais procuram. E se nós tivermos estas estruturas, microestruturas, com um funcionário ou dois funcionários, capazes de prestar, eu diria, no máximo, os 25 serviços mais procurados, nós temos as necessidades da população praticamente satisfeitas. Se nós fizermos a conta no último ano, e aqui de certeza que não é diferente do que se passa em Portugal, e virmos o número, a que é que nos levou no último ano a dirigir a um serviço público,
e verificamos que foi uma ou duas coisas. Se não formos operadores profissionais, se não formos advogados, não formos... Uma ou duas coisas. E se somarmos 10 anos, não passamos para lá das 10 razões diferentes. É o passaporte, é o cartão de cidadão, é a carta de condução, é mais uma ou outra questão relacionada com impostos, eventualmente. O cidadão comum são 25, no máximo. E, portanto, se nós tivermos microestruturas presenciais que complementam a oferta online, com esta presença física de estruturas baratas, que até podem tirar partido de infraestruturas que já existem, acopladas aos municípios ou acopladas servimos as populações de forma, se calhar, muito mais barata e muito melhor do que aquelas que servimos até agora. Muitas vezes, depois há a tendência, os informáticos têm um bocado essa mania, que é um bocadinho de andar atrás da exceção, e a certa altura complexificam o processo. Na verdade, não é deixar de fora as questões raras, mas a verdade é que este tipo de balcões devem ser para o mass market, não é? Ou seja, para aquilo que os tais 20 serviços que as pessoas procuram 80% das vezes, não é? E nesse caso eu acho que o serviço prestado é incomparavelmente melhor e, portanto, acho que esse é o caminho. Finalmente, outro princípio tem sido o digital por omissão, ou seja, tudo o que é feito em Portugal hoje em dia tem que vir já com o pensamento que tem que ser digital, não há o analógico. No outro dia alguém brincava e numa conferência dizia: então contem lá o que é que vocês fizeram de analógico para as pessoas no último ano. O analógico é muito engraçado, mas deve bastar-se com aquilo que eu disse há bocado, é o balcão para garantir que ninguém fica para trás, porque também nós não temos que exigir, há duas coisas que não devemos exigir às pessoas, não é só que elas dominem as ferramentas com a habilidade de um jovem engenheiro de 25 anos, mas também nem sequer devemos exigir ao jovem engenheiro de 25 anos que tenha um conhecimento da administração pública tal, que seja mais caro para ele dedicar-se uma hora a estudar como é que vai resolver o problema na internet do que seria gastar 5 minutos num posto de Estado que tudo somado não custaria isso à administração pública. Portanto, isto também é um balanceamento. Aquela ideia de que não pode haver balcões físicos porque são mais caros, cuidado com isso. Porque o custo de aprendizagem a lidar com ferramentas tecnológicas também existe. Principalmente quando a temos de usar uma vez em cada 10 anos. Não é? E pormos um quadro de uma empresa que devia estar a produzir, agora vou para a internet. Eu sei que está na internet, mas agora vou passar várias horas a perceber como é que se faz. Não faz sentido. E por isso é que faz sentido complementar a oferta online, pelo menos para já. Daqui a uns anos cá posso estar a dizer outra coisa. Mas para já acho que em alguns casos é mais eficiente manter estruturas de proximidade para resolver determinadas coisas. E basicamente este tem sido o que tem sido feito. Falando agora 5 minutinhos sobre o futuro e o que é que estamos a fazer. Nós entendemos em Portugal, e eu entendo, que a administração pública tem uma responsabilidade, que é também de alguma forma a de testar algumas fronteiras e de fazer algumas experiências. Nós sabemos que a administração pública é um bocadinho avesso ao risco. Vejam lá se estou o tempo a mais isso. Não, mais 5 minutos pode ser? Pode. Muito avesso ao risco. Mas essa aversão ao risco deve ser mitigada, ou seja, as pessoas devemos criar estímulos para que a administração pública arrisque, teste, experimente coisas e vá à frente em algumas áreas. Nós neste momento temos 2 novos vetores, o vetor um deles é o incentivar a fazer em vez de obrigar, que é no fundo tentando tirar aqui partido um bocadinho de algumas experiências da área da economia comportamental e da psicologia para modelar serviços públicos de forma a que as pessoas adotem os comportamentos que de alguma forma se traduzam em garantir que perdem menos tempo e maximizam o interesse como gastando menos dinheiro. Por exemplo, nós em Portugal, no último programa Simplex, tínhamos uma medida que era o selo ASAI. A ASAI é a nossa inspeção dos restaurantes, pronto, isso. E que aquilo que faz quando vai ao restaurante normalmente verifica se a lei foi cumprida ou se há alguma norma que não foi cumprida, e não havendo cumprimento das normas aplica um processo de contornação, portanto inicia o processo tendente à aplicação de uma sanção. Aquilo que agora também estão a fazer desde este ano, há um mês e meio atrás,
é a posição de um selo de conformidade. Quando se verifica que um estabelecimento cumpre integralmente com as regras, até agora a única coisa que lhe acontecia não lhe acontecia nada. Não é? Portanto, a alegria era pela negativa, era não apanhei. Não é? Agora sou premiado. E recebe um dístico que é posto no estabelecimento, que é visível para os seus clientes e que é visível até para a concorrência. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, é um estímulo adicional à adoção de comportamentos conformes às regras pela positiva. Em vez de ser com medo da sanção, em busca do prémio. E, portanto, além de ser um reforço muito mais... Este reforço positivo é muito mais estimulante para quem vai atrás do cumprimento. E todos nós sabemos que muitas vezes ir atrás da cenoura é muito melhor do que a fugir do pau, não é? É um bocadinho assim, mas é como é. Na verdade também é mais justo, porque há que premiar aqueles que fazem bem, portanto é um caminho. E é um exemplo temos agora um conjunto de medidas que vamos adotar nesta área que são interessantes. E por outro lado, é a adoção de tecnologias emergentes, e por isso é que eu dizia que temos que olhar para a frente. Leia-se inteligência artificial, internet das coisas, sensorização, e também uma experiência que estamos a fazer, embora isto não esteja da mesma escala, ou várias experiências que vamos agora adotar com blockchain, pelo menos para termos com noção se queremos ou não queremos adotar a tecnologia. Nós a única experiência que fizemos em blockchain na administração pública foi como simulação de investimentos num concurso de startups que fizemos e em que as pessoas podiam votar no que queriam, usando uma criptomoeda que foi criada para aquele efeito, mas é pouco e, portanto, vamos agora adotar algumas experiências de blockchain já na prestação de serviços públicos e até porque achamos que não é necessariamente incompatível com a presença do Estado, não é? Que há nem acreditamos no fim do Estado por via da blockchain, portanto, acho que há aí oportunidades. No que respeita à inteligência artificial, aí sim tem sido uma aposta fortíssima. Temos neste momento, para vos dizer, um pacote. Inicialmente foi uma coisa muito dirigida ao meio académico, mas em que se exigia que as universidades se apresentassem a concurso, trazendo o apoio, ou pelo menos a garantia de apoio de um departamento da administração pública. E isto porquê? Porque quem tem os dados é o Estado, quem pode depois implementar o sistema é o próprio Estado, é a administração pública. Era uma ideia de criar aqui um casamento que fosse vantajoso para toda a gente, com o conhecimento da academia. E gastou-se inicialmente 500 mil euros em 4 projetos piloto, depois foram mais 3,5 milhões de euros, portanto, reais é 4,5 vezes isto, não é? Para 15 projetos novos. Estamos a falar de projetos como, por exemplo, a determinação quando um cidadão fica desempregado, qual é a probabilidade de ele se vir a tornar um desempregado de longa duração, que em Portugal significa alguém que está desempregado há mais de um ano, logo no momento em que ele se inscreve no centro de emprego. Em vez de ficar à espera que ele fique um ano desempregado para depois mobilizar toda uma panóplia de reação e de reconversão profissional, etc., é usando ferramentas preditivas, não é? Antever imediatamente, usando não só a informação que o próprio Estado já tem, mas também a informação de anúncios de emprego que está disponível online e, portanto, a partir daí prever a probabilidade de ele se tornar desempregado de longa duração. Outra, por exemplo, que determina tendências de adição no jogo online. Neste momento o jogo online começa a ser uma corrente. Outra que identifica padrões de prescrição anormal de antibióticos para poder permitir a atuação, porque de facto a criação e a geração de bactérias ultra-resistentes é um problema e deve ser combatido de todas as formas e por aí fora. São 19 projetos muito interessantes, mas que têm esta componente muito académica e que foi agora reforçado com mais 3 milhões de euros para novos projetos. Mas o que fizemos mais do que isso, um pacote de 10 milhões de euros, portanto estamos a falar de 45 milhões de reais, grosso modo. Portanto, já é dinheiro, não é? Ainda mais olhem para a dimensão de Portugal, portanto, é à escala que estamos a falar. Para departamentos da administração pública financiarem projetos na área da ciência de dados e da inteligência artificial. E o concurso ainda não terminou. Alguns desses projetos vão fazer parte do próximo programa Simplex, portanto, vão ser acompanhados. Provavelmente não no prazo de um ano a sua conclusão, mas no prazo de 1 ano e meio, também não é assim uma coisa doida, até porque por essa via fica garantido o financiamento e, portanto, é uma componente que está ultrapassada.
E, portanto, temos grandes expectativas nessa matéria e acho que é a obrigação do Estado investir e até depois, quem sabe, abrir até os algoritmos que for desenvolvendo e aquilo que for criando para servir as pessoas. E para terminar, eu diria só duas coisas. Há dois vetores que são transversais a todas as medidas, não são nem novos nem antigos, estão sempre presentes. Um é a inovação permanente, ou seja, aquilo que eu vos disse há bocado, e é uma importante lição, é preciso inovar permanentemente. Nós criamos em Portugal o LabX. O LabX é o laboratório de experimentação da administração pública que visa exatamente fazer esta coisa, é experimentar coisas malucas aplicáveis ao Estado e em que estão lá um conjunto de gente nova, com alguns já não tão novos assim, mas inovadores, que inventam coisas e que experimentam coisas novas. Às vezes ideias muito simples para resolver problemas muito complexos. No outro dia eles mostravam uma solução que era quase do ovo de Colombo para resolver o problema do encaminhamento das pessoas dentro de uma loja do cidadão. E de facto é muito interessante ver como eles pensam, como eles refletem e serem de facto funcionários que não têm outra obrigação que não seja esta. A de pensar em coisas novas, a de falar com departamentos, a de ouvir e refletir. Por outro lado, também criámos o CIGEP, aí já mais virado para a gestão pública, que é o Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública. E que não só suporta projetos inovadores na área da gestão, mas também permeia, portanto, há prémios financeiros às equipas, portanto, ao próprio funcionário e às suas equipas, portanto, e além disso também forma as pessoas para a inovação, que também é relevante, capacita a esse efeito. E finalmente, outro elemento essencial tem sido a participação. As medidas do programa Simplex têm sempre um aspecto muito relevante, que é a sua construção é feita de forma muito participada com a comunidade, não só com os funcionários públicos. Nós este ano fizemos vários Simplex Jam, como chamamos, são reuniões em que sentamos à mesma mesa pessoas de diferentes departamentos e diferentes hierarquias de Estado, em várias mesas na mesma sala, e em que lhes pedimos que identifiquem problemas e que em conjunto proponham soluções para os mesmos. E surgem boas ideias e além disso gera uma onda que passa para as equipas depois deles quando voltam a casa, e também junto dos destinatários, porque é importante, e nós temos uma comissão em Portugal que é a Comissão para a Modernização Administrativa, que tem associações empresariais, centrais sindicais, associações de defesa do consumidor, associações daqueles profissionais que estão mais diretamente ligados ao Estado, como é o caso de advogados, solicitadores, notários, e em que ouvimos não só as queixas, mas também testamos com eles as soluções, com o objetivo de garantir que as medidas depois quando saem não são... Ainda no outro dia tinha uma reunião, anteontem tive uma reunião com uma componente, com esta comissão, mas de forma especializada, com várias empresas que importam mão de obra, que trazem mão de obra para Portugal, para perceber os constrangimentos práticos, porque o decisor político tem a lei, tem depois os seus departamentos, mas falta-lhe muitas vezes aquele contacto com a realidade. Falta, não vale a pena. E ou o procura ou ele não chega lá. Quando chega vem muito mediado. Portanto, a probabilidade de adotar uma medida que é lindíssima, que até em termos de comunicação funciona, mas depois tem um potencial muito limitado para resolver problemas, às vezes é maior do que nós gostaríamos. Portanto, é importante ter isto. E por isso eu terminaria a dizer que as receitas não são infalíveis, mas eu diria que há duas que são essenciais. É preciso haver liderança, senão as coisas não acontecem. Uma liderança forte e preferencialmente ao mais alto nível. A Agência para a Modernização Administrativa depende da presença do Conselho de Ministros. Eu sou o secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa. A minha ministra é a Ministra da Presidência, que tutela o Conselho de Ministros. E isso é essencial. E, por outro lado, é preciso ter funcionários qualificados. E uma estrutura, nós temos um centro de competências na Agência para a Modernização Administrativa chamada TICAP, que é basicamente um centro de competências tecnológicas que visa contratar pessoas com outras qualificações para conseguir ter capacidade para manejar estas tecnologias emergentes e até servir de interlocutor qualificado junto dos fornecedores. Caso contrário, o Estado continuará a comprar aquilo que não precisa e a servir as pessoas pior do que poderia servir com o mesmo gasto de recursos. Muito obrigado e muito obrigado mais uma vez por